E aconteceu que, concluindo Yahushua esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então você vê que sempre quando Yahushua ele terminava alguma coisa, ele começava agora um novo projeto. Então você percebe-se que esse canal, que esses vídeos, eles são formados em processos. Significa que você precisa passar de um processo para o outro. Uma parte foi falado sobre o perdão, outra parte foi falado sobre a enganação, e outras partes você vai ouvindo e vai sendo ditas, e cada parte que você for passando é uma nova subida na sua escada da salvação. E seguiram-no grandes multidões, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmeas os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Então, o que ele está querendo dizer, né? Os fariseus veio lá questionar com Yahushua se era lícito o homem dar um divórcio para tua esposa. Não, não é lícito. Ah, ele está falando, né, que o homem ele deixaria pai e mãe e se uniria à sua mulher. Quer dizer o quê? Que as pessoas que antes do arrebatamento obedeciam tudo com perseverança, o que a palavra dizia, eles deixaram a palavra porque foram arrebatados e se uniram a Yahushua. Quer dizer o quê? Que agora eles não precisam ficar lá em cima lendo, jejuando para ler a Bíblia, que entender alguma coisa, porque eles já foram conduzidos à salvação, já estão lá em cima. No céu não precisa da Bíblia, porque lá já é a própria palavra falando com eles. E não existe mais condenação e nem tampouco tentação, então todo mundo sabe o que precisa fazer. Aqui nessa terra existe a Bíblia porque sem ela nós não saberíamos o que era para ser feito. E por não saber, todo mundo estava levemente condenado. Que até nessas circunstâncias o Eterno poderia salvar aquele a quem o escutasse. Abraão é um ótimo exemplo. E agora para vocês, vocês não podem se separar deste canal, vocês não podem pedir divórcio desse canal, vocês não podem desobedecer este canal. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que o Eterno ajuntou, não o separe o homem. Então, se você se aliou com esse canal, não deixe que o homem interior de você separe você desse canal. Fique com medo, sem vontade, de ficar indesejoso e por aí vai, desgostoso dessas palavras. Mas que você aceite e se una a esse canal e se tornem um entendimento único. Que o entendimento é dar a vida para que assim você seja salvo. Disseram-lhe eles. Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então, basicamente, o Eterno está falando que por causa da dureza de vocês, foi permitido que vocês ficassem no arrebatamento. Mas no princípio não era para ter sido assim, era para vocês ter ficado na obediência. Através da obediência, o Eterno executava a salvação. Mas como vocês acabou errando numa coisa simples, né? Acabou ficando no arrebatamento, mas o Eterno preparou para vocês uma nova aliança, né? Que é a que vocês vão participar agora, que é o dar a vida. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de traição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então ele está falando que, né? Que você só podia, que você tem que se separar, na verdade, da pessoa que estava te causando a traição. Que a traição era quem? Eram os demônios te fazendo trair o Eterno. Então você precisava se separar dessa traição, desse demônio que estava te fazendo desobedecer. Isso era permitido. Mas agora deixar a tua esposa atual, que no caso é a palavra, a salvação, não, você não podia. Mas era para você se separar daquilo que estava te tirando do caminho da salvação, que era essa prostituição, essa fornicação. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber estas palavras, mas só aqueles a quem foi concedida. Então ele está falando aqui, né? Que nem todos podem aceitar essa salvação que o Eterno fala, mas ela é concedida somente àqueles que foi chamado à existência para esse momento. Lembre-se o que foi dito anteriormente sobre o arrebatamento e você que está ouvindo, que o Eterno sabe, ele sabe, você não consegue mais enganar ninguém, de que se não tivesse dado o arrebatamento você não estaria aqui.
E por você não estar aqui, significa que a salvação estava longe de você. Mas graças ao Eterno, que Ele é misericordioso sempre, e sabia da sua fraqueza e do seu falta de entendimento, porque você ouviu o mundo inteiro lá fora, mas esquecia da palavra. Mas agora que não existe mais o mundo lá fora, só sobrou quem? A verdadeira esposa, a palavra. E assim você ouve ela, ela te ensina, você pratica e é salvo. Por isso que te foi concedido esse momento. Porque é eunucos que assim nasceram, do ventre da mãe. Aqui está falando sobre profetas. E é eunucos que foram castrados pelos homens. Ou seja, alguém trouxe a palavra, ele entendeu e ele se castrou para esse mundo. E é eunucos que se castraram a si mesmo. Esse achou a palavra por acaso e se castrou e agora obedece tudo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. E agora vocês são castrados por esse canal, porque realmente não existe mais mundo lá fora, e vocês precisam obedecer aquilo que vocês sabem. Se por acaso você tem alguma ofensa contra um irmão que está do seu lado, você precisa liberar também esse perdão para ele, porque às vezes, pelo teu próximo, o ódio que você tinha contra ele te fez ficar. Talvez você estava perfeito para ser arrebatado, mas aí você tinha algum ódio contra o teu irmão aí do lado, e por causa disso você ficou. Aí você vai descontar sua raiva nele e falar: Nossa, foi você então que me fez ficar? Não. Quem não liberou o perdão? Foi ele ou foi você? Foi você. Então, por seus motivos, te fez você ficar. Então, agora você precisa pedir perdão também para ele pelo que ele fez, ou pelo que você fez, ou porque vocês dois deixaram de fazer. E é isso. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orassem, mas os discípulos o repreendiam. E Erruxa, porém, disse: Deixai os meninos, e não os extorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então ele está falando que, né? Que o reino do céu é sempre dos meninos, das crianças. E você precisa ser uma criança para entrar no reino dos céus. E que o Eterno não vai te impedir de entrar lá. Ele só vai impedir mesmo se você fosse um adulto dono de si próprio que acha que sabe alguma coisa. Mas agora que você é uma pessoa humilde, que entende e que se compadeceu da dificuldade que a Ruth teve que passar, né? Já que você já está ouvindo várias vezes o mesmo canal, os mesmos vídeos, agora você se tornou essa criança perfeita para dar a vida e ser salvo. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Ou seja, quando o Eterno impuser as mãos sobre você, significa que a hora de dar a vida chegou. Aí ele pode ir embora contigo. E eis que se aproximando dele, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bom farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é o eterno. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Então você vê o que, né? O que aconteceu aqui? Apareceu uma pessoa que ela tinha palavras muito boas, né? No caso, estava tentando enganar ali o próprio Altíssimo dentro de Ahushua, com palavras agradáveis. Mas o Altíssimo já sabia e ele falou: se você realmente quer entrar no reino dos céus, guarda os mandamentos. Você não vai me ganhar com palavras bonitas, como acontece, né? Você vai lá fora e ouve uma pessoa fazendo um discurso. Ela realmente fala coisas bonitas e brilhantes, mas isso não vai ajudar ela a entrar no reino dos céus. Mas se essa pessoa que ela fala bom e bonito guarda os mandamentos e obedece em tudo, aí ele entra. Então, fazer uma oração bonitinha não vai te salvar. Agora, fazer uma oração com entendimento e obediência, isso vai te salvar. Disse-lhe ele: Quais? E Yahushua disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho. O que isso quer dizer, não matarás? Não matarás sua própria alma desobedecendo, não cometerás adultério, não vai trair o Eterno com os demônios, não furtarás, não roubarás a glória do Eterno, não dirás falso testemunho, não falarás mentira a respeito da palavra do Eterno, porque se o Eterno não te deu entendimento, não é para você estar falando. Honra teu pai e tua mãe, honra a palavra do Eterno. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, como você vai amar o teu próximo? Se você se amasse, você teria obedecido a palavra do Eterno. Mas como você não obedecia, significa que você se odiava, porque você próprio conduziu a sua alma para esse momento. Então, agora que você entende, agora você pode verdadeiramente dizer que você se ama, porque você está preservando a sua alma para o futuro da salvação, que é através da tortura.
Mas essa parte da tortura para vocês já deve ter tornado algo simples de aceitar na altura do campeonato. Então significa que vocês já se contaminaram tanto com as palavras que agora ouvir a palavra tortura já não te causa mais tanta aflição, porque vocês se contaminaram tanto a ponto dessa palavra não infligir mais nada em vocês. Então isso é um parâmetro para vocês identificarem o quão perto vocês já estão ficando prontos de darem a vida. Porque se toda hora que você ouve a palavra tortura, você já começa a sentir um monte de coisa, você não está pronto. Se você ouvir falar tortura e você já sente menos, tudo bem. Se você ouve a palavra tortura e não esboça mais nada, significa que você já está quase pronto para chegar a dar a vida. Mas, como foi dito, né? Não saia de casa sem o Eterno te dar aquele empurrão. Lembre-se que isso daqui são pequenos parâmetros, tá? Não é para obedecer no pé da letra. Aí fala tortura aqui, não sentiu nada e tá você ainda abrir a porta lá. Aí você ainda tá com um buraco ali, aí o demônio vai lá e preenche aquele buraco com ele lá dentro, aí você se dá mal. Não seja louco, tá? O demônio, ele também é esperto, viu? Ele pode usar essas palavras que foram ditas contra você. Então você precisa ser mais esperto ainda do que ele, que isso não é uma tarefa difícil. Disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Yahushua: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então o que ele está querendo dizer agora para você que ficou no arrebatamento, né? De que se você quer ser perfeito para o Eterno, agora que você está obedecendo tudo, dá o teu corpo também, sacrifica ele em favor ao Eterno, e você terá um reino glorioso no céu. É muito simples. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ou seja, se você não aceita essas palavras, né, aí você vai sair muito triste daqui, porque na hora que você morrer, onde vai se encontrar? Mas lembre que esta parte não é o teu caso. Essas palavras não são de maldição, porque o Eterno sabe quem é você. Ele já te vê no futuro salvo. Mas é claro, né, que como ele te conduziu para esse canal, ele ainda deixa o critério de você decidir a tua salvação. Se você aceitar, você aparece lá, mas se você negar, você não aparece lá em cima. Mas ele sabe, né, que você foi conduzido para esse canal, então significa que você vai aceitar no futuro. Então, persevera naquilo que você sabe, continua ouvindo e não desiste, porque o sim uma hora vai sair de você, e quando sair, é aí que começa verdadeiramente o teu jogo. Disse então Yahushua aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então, basicamente, um rico, né? É os que vão ficar no arrebatamento, lamentavelmente não tem outra palavra. Não rico de material, né? Mas rico aí desse mundo. A pessoa é pobre e ficou no arrebatamento. Ela tinha alguma riqueza? Não. Mas a riqueza dela era o próprio corpo dela, o cabelo, a aparência. O que ela tinha da pobreza dela e os entendimentos dela era a riqueza dela. Então ela ficou por causa dessas coisas. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do Altíssimo. Então por que ele fala que um camelo é mais fácil passar? Porque na antiguidade, quando tinha a muralha de Jerusalém, tinha uma parte, uma fissura, aonde só dava para passar mais ou menos um camelo, mas ele não conseguia passar carregado de objetos. Então, os homens ricos daquela época, eles precisavam tirar todo aquele entulho de cima do bichinho para que ele passasse pelo vão e depois eles passassem de cada vez aquela bagagem. Então, por isso que ele está falando que é muito mais fácil passar um camelo sem nada do que passar um camelo carregando um monte de coisa. E isso ele fala também para você. É muito mais fácil você ser arrebatado sem carregar nada do que carregando um monte de fardo sobre as suas costas. E mais uma vez ele fala agora para quem ficou no arrebatamento. É muito mais fácil você dar a sua vida quando você não tem mais nada a perder do que você dar a sua vida pensando em alguma coisa que você poderia ter feito. Entendem? E isso entra naquilo que foi dito anteriormente sobre nascer de novo, rejeitar o seu próprio entendimento para assumir um outro, assimilar o entendimento novo de que precisa dar a vida e jogar o entendimento fora de que eu não consigo dar a vida, e renovar o entendimento falando eu consigo dar a vida em nome de Yahushua Hamashias. Essas palavras que são ditas a vocês são espírito e vida e precisam ser praticadas. Não é um discurso filosófico bonito de se ouvir, mas é a palavra da sua salvação. Lembre-se que o futuro está nas suas mãos e foi entregue pelo Altíssimo à sua mão. Ele não pode controlar a sua vida, mas você tem o poder para controlar a sua vida, para inclinar tanto a obediência da palavra como a desobediência da palavra. A sua vida sempre foi assim, o arrebatamento não é diferente. Por mais que tenha um monte de demônio lá fora e agora você acredita, não significa que você também não possa inclinar para o lado dos demônios mesmo vendo eles. Porque a desobediência qual é? É não aceitar o que esse canal fala.
E a obediência é aceitar o que esse canal fala e cumprir o que está sendo dito aqui, sobre racionar a comida, fazer o jejum, orar, falar as promessas e se preparar para dar a vida. E não simplesmente falar eu aceito e fica parado ali no canto chorando. Isso está te ajudando em quê? Absolutamente nada. Se você está tendo uma notícia trágica dessa e você não faz nada, você não está entendendo ainda o que está acontecendo. Como uma pessoa tem a notícia de que se ela não fizer absolutamente nada, ela vai para o Lago de Fogo, e ela fica parada com uma notícia dessa. Essa pessoa, ela não está conseguindo acreditar nisso, então é uma coisa extremamente séria. Isso a gente fala antes do arrebatamento. Muitas pessoas vão ouvir isso antes do arrebatamento. E se você sabe que o arrebatamento está chegando, você sabe que você ainda tem pecado, e você não faz absolutamente nada com essa informação, você está ficando maluco. Porque imagina, você tem a notícia de um médico que você tem 3 meses de vida. Aí você aproveita o máximo para fazer o que quer nesse mundo. Aí agora você recebe uma notícia de que o arrebatamento está chegando e você fica parado na mesma posição. O que está acontecendo com você? Você analisou esses critérios? Não analisou. Então é mais uma vez o demônio te enganando, te iludindo, controlando a sua vida e deixando a tua escolha para esse momento que é o agora, aonde você ficou no arrebatamento e dessa vez é você que decide o que fazer. Lembre-se que a salvação é sua. Ninguém pode te salvar além de você mesmo. Ninguém pode. E a Ruxa estava nessa terra. Lembra a oração que ele fez? Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que eu faço o que é da tua vontade. Ele não deixou de fazer a vontade do Pai, mesmo podendo escapar. Ele estava num campo aberto, ele poderia ter saído correndo, mas por que ele não fez isso? Porque ele sabia que ali era o único jeito de salvar a sua própria vida, de salvar o reino. Então agora isso também é com você. Ninguém pode te salvar desse mundo a não ser você mesmo. A sua decisão é o que está definindo o seu futuro. Você precisa escolher. Lembre-se, cada dia que passa é uma escolha diferente que nós fazemos. Cada dia que passa é uma inclinação que nós escolhemos entre fazer a vontade daquele que nos enviou para esse mundo para voltar para ele ou fazer a sua própria vontade e ficar nesse mundo. Não dá para ter dois senhores, não dá para ter dois entendimentos, não dá para andar em dois caminhos. Vai chegar uma hora onde você vai precisar inclinar, e o lado que você inclinar é o seu destino. Você pode até andar em dois caminhos, mas vai chegar uma hora que vai ter uma bifurcação entre direita e esquerda, e não dá para você andar no meio. Ou você vira para a esquerda com tudo, ou você vira para a direita com tudo. Não vai dar para ficar parado no meio. E se você tiver 51% para a direita e 50% para a esquerda, você vai para a direita e vice-versa. Você não vai ter escolha nessa hora. Então, aquilo que você pode fazer agora com eu posso é o que você faz. Mas não deixe outras pessoas escolherem por você. Não deixe outras pessoas escolherem por você, porque a escolha dela pode ser muito ruim. E quando disse que Yahushua ele morreu para sua própria vida, eu falo isso no sentido de todos, porque se Yahushua não tivesse morrido, ele também estava condenado. E se ele tivesse condenado, estava todo mundo no mesmo barco. Então ele salvou pela sua própria vida para que ele pudesse ser salvo, e consequentemente você entrou na linhagem de Yahushua para também ser salvo. Os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Yahushua, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isto é impossível, mas ao Altíssimo tudo é possível. Quer dizer o quê? Que você que ficou no arrebatamento, a sua salvação realmente não tem como. Mas o Eterno sabia que não tinha como te salvar a não ser desse jeito. Então se tornou possível a sua salvação depois do arrebatamento através desse canal. Mas basta você escolher. A palavra dita aqui é muito sobre escolha, né? Porque é através de suas escolhas na sua vida passada que te trouxe para esse mundo. E as suas escolhas no mundo passado te fez ficar nesse arrebatamento. E agora, nas suas escolhas, vai te conduzir tanto para a salvação quanto para a perdição. Você precisa pesar o que é mais importante, o que eu preciso fazer. Por mais que a palavra seja difícil, eu preciso ser torturado para ser salvo, seja uma palavra pesada, você precisa pesar essa palavra. Se eu não for torturado, eu vou para o lago de fogo. E o lago de fogo é eterno, então significa que eu vou sentir dor para sempre. Mas se eu for torturado, significa que eu vou ser salvo. E minha salvação é para sempre. Então qual dos dois está pesando mais? Qual opção é melhor? Torturar e negar o nome de Yahushua para o lago de fogo, ou ser torturado, dar a vida e ser salvo? Consequentemente, ser salvo é muito melhor do que ir para o lago de fogo. Então a minha escolha aqui é ser torturado para dar a vida e ser salvo, entende? Eu pesei entre essas duas opções. E eu entendi pelo raciocínio que dar a vida e ser salvo é melhor do que negar o nome de Yahushua e parar no lago de fogo. Porque você tem que entender a eternidade. Nós não falamos de tempo presente.
Nós não falamos de carnalidade, nós falamos sobre eternidade, e eternidade é uma palavra muito forte. Vocês já analisaram o que significa ser eterno? Vocês já analisaram o sentido de nunca mais ter fim sobre algo? Imaginem o seguinte caso: você bate o seu pé em alguma coisa e você sente uma dor, mas você sabe que aquela dor, por mais que seja forte, intensa ou fraca, existe uma hora que ela vai chegar no fim. Mas imagina você conviver com aquela dor para toda a eternidade. Significa que toda hora que você batesse uma parte do teu corpo, essa dor nunca mais ia parar, independente se você batesse ela muito forte ou muito fraco. Essa dor ficaria lá para toda a eternidade. E todos nós sabemos que dor não é bom. Então analisa, raciocina. Se você sabe que quando você bate alguma parte do teu corpo não é bom, mas você entende que essa dor uma hora passa, o que aconteceria se essa dor nunca mais passasse? Você ia ter que conviver para ela com toda a eternidade lá sentindo essa dor. Então é isso que vai acontecer no Lago de Fogo. Essa dor nunca mais vai passar, ela vai ficar lá para sempre e vai ser uma dor intensa a ponto de só de você pensar vai te fazer dor. Então escolham de verdade, pela primeira vez na vida de vocês. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será então o nosso galardão? Então você vê que até Pedro, que ele não tinha o entendimento espiritual, ele deixou toda a vida dele, deixou a esposa, deixou a pesca, deixou tudo para seguir um homem que ele nem sequer conhecia direito quem era. Ele deixou tudo. E agora você também precisa fazer como Pedro fez. Escolher a sua salvação, escolher deixar tudo pela sua salvação. E Yahushua disse-lhe: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então você vê aqui, né, que Yahushua já estava falando que Pedro seria salvo. Consegue entender? E Yahushua, a própria salvação, o próprio Espírito Santo dentro de Pedro, falou ali, ó, Pedro, você vai ser salvo e através das suas cartas você vai julgar as nações de Israel. Entendem? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ele está falando que se você deixar tudo desse mundo pela sua salvação, você vai receber a salvação. Então entenda que as escrituras sempre falam a respeito de escolhas, entre você escolher a benção ou a maldição, fazer algo hoje ou deixar de fazer algo hoje, fazer algo agora e minutos depois deixar de fazer algo. Lembre-se, né? Antes do arrebatamento, você fazia uma oração para o Eterno. Passava 2 horas orando. E depois dessas 2 horas, o que você fazia? Você ainda estava escolhendo a vontade do Eterno? Ou você deixava de fazer a vontade do Eterno para fazer a sua vontade? Então você viu que no momento a pessoa escolhia fazer a vontade do Eterno orando 2 horas. Mas e o resto do dia? Ela voltava a escolher a não fazer a vontade do Eterno. Ela não vivia a escolha. Ela vivia o momento. O momento era, chegou a oração, vou lá orar. O momento agora é, vou fazer a minha vida. Vou fazer a minha vontade. E a escolha deveria ser, eu vou fazer sempre a vontade do Eterno, independente de onde eu esteja. Entendem? É isso que acontece. Vocês vão viver a escolha ou vão viver o momento? O momento é, deu arrebatamento, eu tô ouvindo o canal aqui. Aí depois eu deixo de ouvir o canal para fazer alguma coisa aleatória. Tá te ajudando em quê? Mas viver a escolha é, deu arrebatamento, eu já entendi o que preciso fazer. E eu vou viver fazendo essa escolha. Vou ver o canal o dia inteiro, vou dormir ouvindo o canal, vou fazer jejum, vou comer o mínimo possível, vou orar o máximo que pode e vou confessar a palavra todo o tempo que der, para que quando chegar a hora de dar a vida, você não terá medo e terá vitória. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, né, a pessoa chegou primeiro e ficou no arrebatamento, e aquela pessoa que chegou por último subiu. Aquela pessoa que chegou primeiro no canal foi a última da vida, e aquela pessoa que acabou de chegar no canal depois do arrebatamento foi a primeira da vida. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-lhe-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Dizendo-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo:
chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinha ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, e recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualastes conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo disse a um deles: Amigo, não te faça agravo. Não ajustastes tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então, basicamente está falando aqui, né? Que na jornada, durante esses 6.000 anos, muitas pessoas foram chamadas à salvação. Umas foram primeiras e outras foram por últimas. E agora chegando na parte de vocês. Pessoas tiveram que viver durante 50 anos em obediência para ser salvo. Outras pessoas 80, e vocês vão ter que obedecer aproximadamente alguns meses para dar vida e ser salvo. E todos nós vamos receber apenas um salário, que é a salvação. Pessoas tiveram que passar 4 anos obedecendo a palavra por inteiro para poder ser arrebatado. Outras pessoas, um pouco antes do arrebatamento, se arrependeu dos seus pecados e foi salvo. Comparar 4 anos com uma pessoa que ficou 30 minutos pedindo perdão, mas ambos foram justificados e foram levados para o céu. E assim também agora com você. Você não vai precisar fazer muito comparado com as pessoas que teve que viver 80 anos de obediência. Você basicamente precisa obedecer 4 coisas, né? Jejuar, orar, ver os vídeos e falar as promessas, para que quando você esteja lá, você esteja tão cheio disso que chamou a existência e você deu a vida. E você foi encontrado lá no céu com todos nós, com todos. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, de todos esses habitantes que existiam no mundo, você foi chamado pelo Eterno para participar desse canal. Então você foi o chamado. Agora torne-se também o escolhido, porque o Eterno não te chamou à toa. Então faça jus ao nome dele. Faça a sua parte. E subindo Yahushua a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e os escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, ou açoitem e crucifiquem, e o terceiro dia ressuscitará. Então você vê que conforme ele ia se chegando perto do seu objetivo, né, que era dar a vida lá em resgate de todas as almas, ele começou já a confessar a palavra do Eterno. Ele já começou a plantar. Vocês veem que tudo aquilo que foi ensinado através de Yahushua ele praticava. Ele não falava apenas por falar, mas ele praticava aquilo que ele próprio ensinava. Então aqui também é com vocês. Aquilo que é dito e é falado que vocês pratiquem, para que quando chegar a hora vocês terão vitória. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E Rússia, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. O que isso quer dizer, né? Que muitas pessoas que não estavam nem salvas ficavam falando: Ora, vem, Senhor Yahushua. Ai, o arrebatamento está perto. E falavam muitas coisas referentes a isso. A pessoa não estava nem salva, ela nem sequer obedecia a palavra do Eterno e ficava chamando a existência o arrebatamento. Essa pessoa aqui, ela estava totalmente louca, porque se desse o arrebatamento na hora que ela chamasse ali, ela ia ficar. Então, Yahut está falando: Não sabeis o que pedis? E depois a pessoa ainda diz: Podemos. Ou seja, tem pessoas aí que falam que se ficasse no arrebatamento conseguiria dar vida e se encontraria lá no céu. Mas essa pessoa aqui não sabe o que está dizendo, ela não sabe a tortura que vai passar. Essa pessoa é louca também. Mas graças ao Eterno que a loucura é um demônio, então você pode mandar embora. E quando essa loucura for, você vai se tornar uma pessoa racional. Então você não vai pagar com a sua boca, né? Porque imagina, fala:
eu vou dar a minha vida e vou estar lá no céu. Aí a pessoa morre e está lá no lago de fogo. Então, basicamente, ela falou palavras ao vento. Mas é claro que o Eterno não vai deixar isso acontecer com vocês, né? Porque se ele fosse deixar, ele não teria chamado ninguém para esse canal, né? Estaria vazio. Na verdade, não teria nem vídeo, né? Porque o Eterno ia fazer uma coisa inútil, né? Imagina, ele faz o vídeo, não aparece ninguém. Era mais fácil ele não ter feito, né? O Eterno nunca faz nada sem ter retorno. Então significa que se você veio para esse canal, você vai ter retorno. Você não veio aqui à toa. Não pense que você achou por acaso esse canal, não. Foi o Eterno te conduzindo até ele. Você vê que até nisso o Eterno te ajudou. Agora seja grato. E diz-lhe ele: na verdade, bebeis o meu cálice, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, basicamente, ele está falando o quê, né, para os discípulos lá? Que o beber o cálice e ser batizado, eles iam realmente sim. Que, caso vocês não conheçam, os discípulos, eles foram torturados e mortos. Então, agora chegou a vez de vocês. Vocês vão beber o cálice de Arruxa, que foi a tortura, e depois vocês serão batizados no sangue, que é derramando o seu próprio sangue. E a parte de sentar à direita ou à esquerda, isso daí não pertence ao Eterno, dá a vocês. No caso, vocês vão sim para o céu, mas agora aonde vocês vão se encontrar lá dentro, não sabemos. Não é dito, na verdade. Aonde vocês vão se encontrar não é dito. Mas no céu, caso vocês não saibam, existe casas, existe carros, motos, existe coisas divertidas a se fazerem lá. E nós temos o Espírito Santo que fala com a gente lá também. Ele tem um corpo físico que a gente pode conversar. Lá existem muitas coisas que vamos fazer para toda a eternidade. Lá não é um lugar onde você vai ficar batendo palma, falando glória ao eterno, cantando hinos e lendo a Bíblia. Não, lá é um lugar diferente que possivelmente vocês podem encontrar em alguns vídeos, ou vários, né, do canal, falando sobre como é o céu, como é lá. E quando os 12 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Yahushua, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então tá falando o quê, né? De que se você realmente quer ser grande no reino do Eterno, faça a vontade do Eterno, não faça a sua vontade. A sua vontade te conduziu a ficar no arrebatamento. Agora deixe de fazer a tua vontade para servir a vontade do Eterno, que a vontade é que você venha a ser salvo. A parte difícil é realmente só a tortura, mas se não fosse isso, você já estaria completamente salvo e a salvação seria sua, porque agora você acordou, você despertou para sua salvação. Realmente, de fato, é a parte mais chata e difícil, é só a tortura. Mas se você não tivesse que passar pela tortura, você estaria 100% salvo, né? Porque agora que você tem um entendimento e é verdade, não tem como mais você cometer um erro, né? E se não tem como você cometer erro, então significa que a salvação já é sua. Mas realmente a parte da tortura é a mais difícil. E tornamos a repetir mais uma vez. Foque muito nas palavras de promessa a respeito da tortura. Por mais que vocês sejam torturados e destruídos, vocês terão vida até mesmo na morte. De que por mais que a dor seja insana, vocês terão vida depois dela. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então você vê aqui, né, que a Ruxa ele tá dando a sua vida mais uma vez, né? Que o arrebatamento já aconteceu, basicamente era pro Eterno não estar nem aí com vocês, porque vocês escolheram entrar nesse caminho, mas até aí ele conduziu vocês para esse canal. Então ele tá dando a vida dele, o tempo dele para vocês viverem. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que a Yahushua passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, basicamente, você vê o que, né? De que tinha os cegos são vocês, e quando vocês ouviram a salvação, vocês começaram a clamar ela, falar com a boca. E os demônios lá fora estavam tentando silenciar vocês sobre a salvação. No caso, através da tortura, eles estavam tentando silenciar vocês. Mas cada vez que o demônio batia em vocês, mais alto vocês gritavam. E a Yahushua, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, Yahushua foi lá e abriu os olhos. Lembra que olhos significa entendimento. Então, a palavra veio e abriu o seu entendimento para você conseguir dar a vida. Então, através do entendimento, você foi longe.
Você foi até a salvação, e a salvação você chegou até ela e entrou. Então Yahushua, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Quando a palavra chegou até você, você despertou para a realidade e a salvação chegou até os seus ouvidos. E quando você entendeu com perfeição, você abriu os olhos, para enxergar o que caminho você estava andando. E agora que você enxerga o caminho, você pode andar por ele. Antes você não podia porque você não sabia nem que direção estava indo. Às vezes você achava que estava indo na direção do portão, mas estava se afastando dele. Agora que deu o arrebatamento, seus olhos foram abertos e você está ouvindo o canal, os seus olhos se abriram para a salvação e agora vocês sabem por que caminho andar. E o caminho para andar é o quê? Seguir Yahushua, e Yahushua significa palavra. Então vocês abriram os seus olhos para andar na palavra. E quando vocês fizeram isto, a salvação chegou até vocês, porque vocês suportaram da vida, vocês suportaram e chegaram lá. E brevemente todos nós estaremos unidos como uma única família, uma única organização.